Estamos aqui nessa noite para mais uma ministração, refletir um pouco mais na boa palavra do nosso Deus, abrir o nosso coração para a gente aprender dele, crescer no conhecimento, não apenas da palavra, mas crescer no conhecimento de Deus, sermos mais íntimos dele, desejarmos ele com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, querer Deus para a gente. Ter sede dele e experimentar a vida que só é possível por meio de nosso Senhor Jesus Cristo e ansiar por isso com todo o nosso coração, continuamente. Nós precisamos ser um povo que busca o Senhor com todo o nosso ser, e se coisas vêm nos desanimar, vêm nos abater, vêm tentar tirar da gente essa sede de Deus, que seja derrotado essa tendência no poder do Espírito Santo. Que sejamos um povo que não desiste de querer mais do Senhor. Muita gente desiste de buscar o Senhor mais de todo o seu coração e deixa de experimentar aquela promessa que está na palavra do nosso Deus. Vocês me encontrarão, vocês me buscarão e vocês me encontrarão quando me buscarem com todo o coração de vocês. Percebam que a palavra não diz, vocês me buscarão e me encontrarão com parte da vida de vocês, com parte do pensamento de vocês, com parte das emoções, dos sentimentos de vocês. A palavra diz, vocês me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. E muitas vezes, meus irmãos, uma pessoa pode ser salva pelo Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa convertida, mas que passa por momentos, às vezes por um longo período da vida, sem ter essa sede de Deus, sem querer se alimentar mais dele, buscá-lo, sem ter prazer na adoração. Então, nesse momento, abre o seu coração, experimente disso. Não aqui nesse momento agora da live, mas que isso aqui seja simplesmente um fortalecimento, um empurrão para você seguir adiante, para nós aqui seguirmos adiante nessa busca firme no Senhor, com pessoas apaixonadas por Jesus, pessoas que amam demais o Senhor Jesus. Então, nessa hora, faça isso e continue fazendo. Viva essa promessa que o nosso Deus diz: vocês me encontrarão quando vocês me buscarem de todo o coração de vocês. Então, hoje, nesse momento, render adoração ao nosso Deus. Hoje estou aqui com o nosso ministro do louvor, Sandro, vai estar nos conduzindo em adoração ao nosso Deus. Eu não arrisco cantar, mas estou junto aqui com alguém que louva e faz isso muito bem, então está de coração exaltando o nosso Deus com todo o nosso ser. Boa noite, irmãos, graça e paz. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor amado, por essa noite, Senhor. Temos motivos de sobra, Senhor amado, para te agradecer, te engrandecer e te bendizer, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Viemos louvar a Ti, Senhor. Receba nosso louvor e o nosso pedido, Pai. Mais de Ti, levante suas mãos de casa mesmo e diga: de Ti. Necessitamos, Senhor, necessitamos mais de Ti. Mais e mais do Teu Espírito, de Ti. Necessitamos, Senhor amado, imploramos pela Tua presença, ó Pai. De Ti.
pastor disse no começo desse culto, que você está fazendo de casa, que nós estamos fazendo aqui também, esse culto ao Senhor Jesus, digno de todo culto, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Quanto mais a gente se aproxima dele, mais se aproxima de nós. E isso me faz lembrar uma canção e uma passagem que invocai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai a Ele enquanto se pode achar e invocar enquanto há tempo. E às vezes nós se sentimos desanimados, nós sentimos, às vezes, aquele desânimo no nosso coração, né? Devido às coisas que nós estamos vivendo. Mas o Senhor diz que tudo passa, só não passa o amor. E nessa noite queremos cantar uma canção que diz: quanto mais nós buscarmos ao Senhor, a glória dele nos segue. Quanto mais nós buscamos a Ele, mais ficamos parecidos com Ele. Não porque temos mérito, não porque mereçamos, mas porque necessitamos compartilhar Jesus Cristo, necessitamos compartilhar esse amor que o mundo às vezes não consegue ver. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. E quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, transformado eu serei. Tua glória vai me seguir. E quanto mais eu te buscar, sobressair as nossas vontades. Necessitamos disso, Senhor, nos dias de hoje. Necessitamos disso, Senhor, eternamente, Senhor amado. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Vamos refletir na palavra em Efésios 5. Apenas um versículo, que é o versículo 14, que diz assim: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Percebam várias coisas que nos chamam para vivermos essa nova vida plena. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui para cristãos, pessoas que conheceram Jesus e que ainda tinham muito mais para experimentar dele. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai santo e maravilhoso, obrigado, ó Pai, por esse instante aqui. Obrigado por esse momento de adoração e que agora também podemos refletir na Tua doce palavra. Como os louvores falam ao nosso coração, as grandezas de Deus, também da mesma forma seja a reflexão a partir deste versículo da Tua Bíblia Sagrada. Ó Pai santo, fala ao meu coração, ao nosso coração, estamos aqui, e fala ao coração de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem por meio do seu aparelho. Ó Senhor, desperta-nos, ó Deus, para sermos um povo vivo, um povo que ao invés de exalar morte ao seu redor, que a gente esteja transmitindo, exalando o bom cheiro da vida que está no Senhor Jesus, o bom perfume de Cristo. Assim te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Percebam algumas coisas que o apóstolo Paulo diz aqui nessas breves palavras. Nós precisamos despertar, porque se dermos bobeira nós dormimos. Nós precisamos levantar,
porque por causa do pecado nós temos um problema sério com a morte. Que muito pior do que a morte física que a gente tanto teme é o fato de que o homem já tem uma condição natural de morte espiritual, uma separação terrível de Deus. E que não apenas está longe do Criador, mas o que é pior é se voltar contra Ele. E a necessidade de iluminar Cristo. O Evangelho de João é um evangelho muito forte nisso, ao falar que a luz estava nele, em Cristo Jesus. A vida estava nele, aliás, e a vida é a luz dos homens. A luz penetrou nas trevas e ela vence as trevas porque as trevas não são bastante fortes para suportá-lo. E a gente precisa experimentar essa luz em Cristo constantemente, que vence as nossas trevas. Então Paulo diz o seguinte para a gente, e o que é importante, irmãos? É uma pessoa que está acordada, uma pessoa que está viva, uma pessoa que está iluminada, dizendo para a gente, experimente isso. E esse é o apóstolo Paulo, que a gente já conhece muito bem, de aprender tanto dele na palavra sagrada. Um homem tão fortalecido e tão vivo em Cristo, tão acordado para a realidade, que nada o impedia de levar adiante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E se fosse possível, ele apanhava, era expulso de uma cidade, era espraguejado, era apedrejado e mais o que fosse, mas ele tinha certeza de que Jesus o encontrou num caminho de morte. E uma das coisas que Jesus fez com Paulo foi deixar ele cego. Para mostrar para Paulo, cego significa não vai ver, né? Óbvio, né? Como o que está dormindo não vê, como o que está morto não vê, e como aquele que não tem a luz, que está nas trevas, não vê por causa da escuridão. Percebam que Jesus mostrou tudo isso para Paulo. Por que a cegueira foi tão importante na conversão de Paulo? Porque ele achava que ele estava cheio da vida de Deus, e não estava. Ele achava que estava bem acordado e sensato nas coisas, mas ele não estava. Ele pensava que estava levando adiante a luz do mundo, perseguindo os cristãos. Mas ele não estava, porque ao perseguir os cristãos, ele estava perseguindo justamente aqueles que receberam a luz, que é Cristo. Ele não estava vivo, porque ele estava lutando contra a vida, que é Jesus Cristo. Ele não estava acordado, porque ele estava indo contra aquele que desperta. Então nós temos uma palavra de um homem que experimentou tudo isso de Deus. O despertar, o ressuscitar, o ser iluminado. E às vezes a gente tem que tomar cuidado porque a gente questiona os outros. E a gente diz assim, nossa, essa palavra é isso mesmo, desperta, porque tem um monte de gente dormindo no meio da igreja. Acorda, porque tem um monte de gente dormindo no meio da igreja. Levanta, porque tem um monte de gente morta no meio da igreja. Mas, meu irmão, pega essa palavra para você, como eu preciso pegar essa palavra para mim. E eu posso olhar um monte de gente morta no meu lado e também estar morto e não perceber. Achar que está todo mundo dormindo. Só que não estou acordado, eu estou num pesadelo de achar que está todo mundo dormindo e eu estou dormindo também. E mais, Paulo, ele está aqui dando uma ordem para a gente, um encorajamento com uma ordem. Desperta, acorda, dorminhoco. Quem dorme está sempre cansado. Quem dorme muito está sempre cansado. E por estar sempre cansado quer dormir mais e mais. Às vezes a pessoa quer se entregar ao sono por causa que alguma coisa no dia não está agradando ela. Eu prefiro dormir. Ou porque perdeu a disposição para batalhar, para trabalhar, para lutar pelas coisas que precisam ser conquistadas. E a palavra de Deus aqui, usada por Paulo para desperta, é a mesma, por exemplo, fala desperta e depois levanta. Mas são palavras praticamente sinônimas, porque existem curas realizadas pelo Senhor Jesus, que fala que o coxo se levantou e foi dada a ordem para o coxo levantar, que é usada a mesma palavra que está aqui para desperta. Esse despertar de Deus, ele já vem com a capacidade para você se levantar e seguir adiante. Não é simplesmente o seguinte, Deus, te acordei, agora dá seu jeito e me busca, faz alguma coisa. Não.
você, ao ser despertado por Cristo do sono espiritual, você já tem plena condição de levantar-se e seguir adiante, porque Deus te deu esse poder. E às vezes a gente está esperando que os outros acordem, quando a gente também está dormindo. E às vezes nessas questões, está todo mundo dormindo, estou desanimado porque está todo mundo dormindo, ninguém quer nada. E sabe o que a pessoa está esperando? Esperando que alguém acorde, para acordar ela também, que também é um dorminhoco espiritual. Só que, meu irmão, Deus, entenda, está chamando você para despertar. Para que ao você despertar, você acorde outros no poder do Espírito Santo. Ao invés de ficar esperando ser acordado, seja você a bênção na vida dos outros. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Depois fala, desperta e diz, levanta-te. E eu falei que aquele despertar já vem com um poder, com autoridade para você se levantar. Se é o despertar de Deus, a pessoa levanta e segue adiante. A caminhada de vida. Levanta-te dentre os mortos. Porque, meu irmão, pare para pensar, será que você tem desanimado os outros? Será que você tem colocado os outros para baixo? Se você tem sido assim, se o lugar onde você está, você só fala mal das coisas, você só detona tudo, você só reclama que tudo e todo mundo está desanimado, e você não tem nenhuma palavra de ânimo para os outros, eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, você está morto e não sabe. E o morto, ele produz mais mortes ao seu redor. Uma vez eu li um dos melhores livros para mim de oração. É um livretinho que se lê acho que em menos de uma hora. Ou um pouquinho mais talvez. Poder através da oração, de E.M. Bounds. E ele fala muito sobre os pregadores, sobre a vida de oração dos pregadores. E é uma palavra que ele diz assim: homens mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam. O que acontece na igreja às vezes é que tem gente que acha que está viva, e ela pensa que é mais viva do que todo mundo. Só que por onde ela passa, ela só reclama, só questiona, só desanima os outros. Ela não está viva, ela está morta, e ela está matando mais gente. Quando a Bíblia diz levante-se dentre os mortos, é porque você vai sair dessa posição de estar prostrado. Agora, ouça os outros também. Pessoas que estão acordadas e querem acordar você, pessoas que estão vivas e querem ressuscitar você. Não que as pessoas façam isso, quem faz é o Espírito Santo, mas Deus é tão maravilhoso que Ele podia fazer a obra Ele mesmo, diretamente, mas Deus é tão bom que Ele resolveu usar instrumentos limitados como a gente. Ele levantou mortos para levantar outros mortos. Entenda o seguinte, a palavra diz, desperta e levanta, desperta e faça alguma coisa. Se você diz assim, não faço nada como cristão porque ninguém quer fazer nada, então você está tão morto quanto os demais. A pessoa que pensa que está acordada, ela precisa levantar. Porque quem já teve aquela coisa assim de você bota o relógio para despertar 5 horas da manhã, aí o relógio desperta, aí você pensa assim, vou dormir mais 10 minutinhos, tu bota 5h10. Aí chega 5h10 e você pensa, mas tô com tanto sono, vou dormir mais um pouco, 5h20. Você não levantou, você acordou 5 horas, mas você está acordando de 10 em 10 minutos e o seu ônibus vai passar no ponto 5h30. Você vai perder o ônibus. Você acordou, mas não adiantou nada. Não adianta despertar e não levantar. Assim como, acordei tão cedo, mas aí você fica ali prostrado, desanimado, na cama pensando um monte de coisa, pensando no seu cansaço, e você não levanta. E o tempo passa, o ônibus vai passar e você vai perder o seu ônibus, a qual você precisaria daquele horário para chegar no horário no trabalho. Não adianta acordar se não levantar e fazer alguma coisa. Eu até indiquei, eu falei aqui do livro, Poder através da oração, que até indico. É um livro abençoado. Eu até quero indicar um outro livretinho que se lê muito rápido também. Um livretinho de A.W. Tozer,
que o nome dele é 5 votos para obter poder espiritual. Esse aí eu tenho certeza que você lê em menos de 1 hora. E o primeiro voto, ele diz assim: trate seriamente os seus pecados. Isso, irmãos, faz toda a diferença. Por quê? A gente tem um péssimo hábito de tratar seriamente o pecado dos outros e não o nosso. E quem trata seriamente o pecado dos outros, mas não o seu, ele vai viver de detonar os outros por seus pecados, mas ele mesmo não vai transmitir nada de bom. Ou seja, ele é um defunto e o cheiro que está saindo dele é o cheiro da morte. A gente está precisando tomar um banho de Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes como uma chuva. Para quê? Para dar um banho na gente e nos livrar dessa caatinga da morte espiritual e nos transmitir o bom cheiro de Cristo. Trate seriamente seus pecados. Assim, ao tratar seriamente seus pecados, sabe o que acontece? Eu e você, nós vamos perceber que nós somos pecadores, que há muita coisa na nossa vida que precisa ser transformada e mudada, e a gente vai perceber que nós não somos tão bons como às vezes arrotamos ser. Tem uma frase aí que o pessoal às vezes diz, né, para uma pessoa marrenta, metida: a pessoa come ovo e arrota caviar. A pessoa está morta espiritualmente, mas arrota a vida. Só que arroto não traz bom cheiro, não. Arroto traz o cheiro da comida que está se estragando dentro da gente. E a gente às vezes pega a coisa viva e estraga. Desperta, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ao tratarmos seriamente o nosso pecado, nós vamos ter mais misericórdia com os nossos irmãos tão falhos, porque a gente vai perceber que eles são pecadores como nós, e que assim como nós recebemos misericórdia de Jesus, eles também precisam de misericórdia. Ao tratar seriamente seus pecados, e eu ao tratar seriamente os meus, vamos no plural, né? Ao tratarmos todos nós seriamente os nossos pecados, e cada um assim individualmente, nós vamos olhar para Jesus e vamos dizer: meu Deus, como que o Senhor pôde se relacionar com a gente? Como que o Senhor, sendo tão bom, santo, se tornou um ser humano para habitar em nosso meio, enviou o Espírito Santo para morar dentro de nós. E o Senhor mesmo disse que está no nosso meio, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Como que o Senhor, sendo tão santo, tão bom, pode dar essa moral para a gente? Meu Deus! E aí, a gente vai olhar mais para dentro de nós, vamos perceber que não somos tão bons assim. Vamos olhar mais para Cristo e vamos dizer: ali está alguém que é bom. E o resultado disso é que nós vamos amar mais as outras pessoas. E nós vamos buscar mais a Deus com toda intensidade, porque nós vamos desejar para a nossa vida o que é melhor. E o melhor é Jesus. E nisso tudo já está acontecendo o processo. Jesus está iluminando a gente. Jesus está abrindo os nossos olhos, nos tirando daquele sono espiritual desanimador que arrasta os outros para baixo, daquela morte espiritual que leva por aí o cheiro do defunto espiritual. E nós experimentamos assim, em Cristo, não mais o sono, mas o acordar, para poder ter os olhos abertos e ver a maravilha que está no nosso doce e grande Pai. Experimentar a doçura do Espírito Santo, a doçura da presença do Senhor Jesus, a maravilhosa presença dele. A gente pode ser ressuscitado no poder de Jesus, e esse ressuscitar espiritual nos garante que um dia ressuscitaremos também no corpo quando Jesus voltar. Vida, vida, vida e vida. E aí, nós não estamos mais nas trevas, porque Jesus está trabalhando na gente. Ele já está brilhando em nós. Quando a luz de Cristo vem, nós passamos a enxergar o que a gente não enxergava antes. E a primeira coisa que nós enxergamos ao termos a luz de Cristo em nós, somos nós mesmos. E o quanto somos miseráveis sem Ele. A palavra miserável vem de agir de
A palavra misericórdia, aliás, vem de agir de coração para com o miserável. Vem de miserável, né, e de coração. Misericórdia. E esse foi Deus com a gente. E assim como Ele agiu de coração para com o miserável, Jesus Cristo agiu de coração para com o miserável, que sou eu, que é o santo, que somos nós. E nos tirou da miséria espiritual, do sono desanimador, da morte, que gera mais mortes. Ele fez isso com a gente. E nós precisamos fazer isso também com os outros, com nossos irmãos. É o que Paulo está fazendo com a gente. O homem que antes estava num sono espiritual, mas achando que estava acordado, estava morto espiritual, mas achando que estava vivo, e estava nas trevas, pensando que estava na luz. Mas quando ele viu a luz de Cristo sobre a vida dele, ele nunca mais foi o mesmo. E ele viveu para que esse despertamento chegasse a várias nações. E chegou para a gente, irmãos. Isso é muita misericórdia de Deus. Você pode seguir aquele irmão que só reclama, que pensa que está vivo, mas tu não vê nada de vida sendo transmitida por meio dele, porque só reclama, só chia, mas não tem sido bênção para ninguém e nem para você. Ou você pode ouvir Deus falar por você por meio da Bíblia Sagrada de homens, usando homens como o apóstolo Paulo, que podia ser chicoteado, apedrejado, humilhado. O cara se levantava e seguia adiante, o evangelho era anunciado onde ele passava. Então, irmãos, vamos nos tomar dos bons exemplos de pessoas que não imitaram o pior, mas de pessoas que imitaram Jesus, como o próprio apóstolo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Só imite as pessoas se elas estiverem imitando a Cristo. Se não estiverem imitando a Cristo, meu irmão, passe a você imitar Cristo, para que você seja bênção na vida dessa pessoa. O mundo precisa de uma igreja assim. E nós precisamos ser assim. Graças a Deus, Deus é bom demais com a gente, misericordioso. Feche seus olhos nessa hora. Vamos orar juntos, pedindo que o Senhor produza esse avivamento na gente, no poder do Espírito Santo. Pai Santo, eterno e maravilhoso, nós louvamos a Ti. Transforma o nosso coração. Ó Deus Santo, se nós estamos num sono espiritual, ó Pai Santo, nos acorda, ó Deus. Ó Senhor, desperta vidas nessa noite, no poder do Espírito Santo. Acorda aquele que está morto, ó Deus. Dá uma nova chance, uma nova oportunidade para que ele ande em novidade de vida, exalando por aí o bom cheiro de Cristo e não o fedor da morte, ó Deus. Ó Senhor, ilumina as nossas vidas, e se estamos nos enganando, sendo enganados, que a luz de Cristo venha irradiar em nossos olhos, em nosso coração, e nos dá uma nova esperança, uma nova visão. Nos dê uma nova visão, ó Deus, a visão que vem do Teu Espírito. Desperta a Tua igreja, ó Deus, Igreja Presbiteriana de Miguel Couto. Não permita, ó Deus, que vivamos uma frieza espiritual, uma morte espiritual, um sono espiritual, mas que seja um povo
ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Você pode dizer? Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Glória a Deus. Obrigado, irmãos, pela participação de vocês. Obrigado aqui o Sandro e a Thaís também, com vocês aqui nessa noite, abençoando cada vez mais essa noite com essa ministração abençoada. Irmãos, uma noite abençoada para vocês, um bom descanso e que a sua casa esteja repleta do amor de Deus. Deus fortaleça muito. Não deixe de orar muito, irmãos. Ore muito, clame ao Senhor. Não passe essa noite agora até você dormir sem buscar poderosamente o nosso Deus em oração com muita sede dele. Deus abençoe. Um beijão e até mais.